essa madrugada. Amém. Agradecer a oportunidade ao líder dos jovens, aos demais irmãos que estão presentes. Nesse tempo aqui, bastante gente ainda, né? Glória a Glória Deus. a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos achar, amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Os irmãos podem repetir, 1, 2, 3 e já. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia! Glória a Deus! Oração, Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tem vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, nossas transgressões, os nossos pecados, como diz o salmista, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas que seja justo o teu falares e puro no teu julgares. Eis que em iniquidade nós fomos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis temos a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com sopa e ficaremos mais altos. Cria, Senhor, em nós um coração puro, renova em nós um espírito firme. Não nos lances, Senhor, fora da tua presença, dentro de nós o teu Espírito Santo. Toda a da salvação tem sempre com o Espírito voluntário. Então estaremos transgressores dos teus caminhos, pecadores a ti se converterão. Ah, Senhor, repreendemos no teu nome, em nome do teu filho amado, toda seta maligna, todo ataque do mal, toda potestade do mal, toda ordem espiritual da maldade. Repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que quebra o arco, corta a lança e queima os carros do povo. Ó, Senhor, o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, ao estrangeiro e necessitado. Ó, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Venha, Senhor, para a tua glória, Senhor, pelo seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Venha nos conduzir, nos impulsionar para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, retardir e instruir com justiça para a tua glória. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus. Romanos, escrito por Paulo. Essa carta é considerada por alguns um evangelho. Ela transformou muita gente. Só essa carta, ela, se for pegar Martim Lutero, se for pegar Jonathan Edwards, pegar John Wesley, muitos outros, foram transformados por ele no momento que estavam lendo essa carta, impelida pelo Espírito Santo. Muita gente foi transformada por essa carta, quando entenderam, porque cada vez que nós entendemos a palavra, ela vem, tira algo de nós e coloca algo de Deus. E o processo é assim, de tirar. E esse versículo, se vocês, não sei se os irmãos estão com a Bíblia aberta, onde nós lemos, está escrito, acima do 16, está escrito assim, o assunto da epístola. 2 pontos. A justiça pela fé. O que significa? Significa que a epístola inteira, desde o primeiro capítulo até o último, fala de justiça de Deus. Fala da justiça pela fé. E é embasada em um só versículo, essa carta inteira. E qual versículo? A justiça pela fé. Se nós formos pegar justiça, se eu vou em qualquer país do mundo, olhar aqui a justiça, tem um símbolo, uma imagem de justiça. A justiça, se eu não me engano, ela chama Tênis, é uma divindade grega, que nós conhecemos todos. Se eu perguntar para cada um, conhece o símbolo da justiça. Qual é o símbolo da justiça aqui no mundo? É uma mulher que ela tem uma venda, ela tem uma balança e ela tem uma espada. Significa a venda para ser imparcial, não importa se é branco, se é negro, se é pobre, se é rico, tem que ser ambos. A espada para executar o julgamento e a balança, igualdade. Então é igualdade
a imparcialidade e o efeito de julgar, a execução. Então, quem conhece de lei sabe que esse símbolo ele é mundialmente conhecido. E se nós vamos pegar a justiça de Deus, irmão, como que é? Ela é um pouco diferente. Ela pega a mesma coisa? Pega, mas só que é um pouco diferente porque a justiça de Deus está falando aqui, que é pela fé. A gente, se não conhece a palavra, porque se você pegar, eu separei de 3 maneiras fé. Eu separei fundamento, estrutura e cobertura. Vou explicar para os irmãos. Quando fala primeiro princípio básico da fé, que a fé é você esperar, mas você não vê. É o primeiro princípio da fé. O segundo princípio da fé é que ela vem por ouvir a palavra, Romanos 10, 17. Então, e consequência, o que significa isso? Consequência que é a única maneira, é o terceiro estrutura do fundamento, é que a única maneira de você agradar a Deus é pela fé. Porque você tem esperança, você tem amor, você tem todos os outros sentimentos, qualquer coisa que você precisa, sem fé não tem como, começa pela fé. Então, o primeiro é você esperar sem você ver, o segundo é você conhecer a palavra. Então, a fé ela só vem das duas maneiras, de você ser paciente e de você conhecer a palavra. Esse é o princípio do fundamento, esse é o fundamento, mas é o fundamento que eu vou chegar aonde é tirado esse versículo, porque esse versículo ele tem 4 lugares. Ele tem Romanos 1,17, tem Gálatas 3,11, que está falando que pela lei ninguém é justificado, sim pela graça, pela fé em Jesus. E Hebreus 10,38 que fala que o justo virá pela fé, e se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. E tem onde é o principal, de onde tirou isso aqui. De onde tirou isso aqui? Abacuque 2,4. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Abacuque, ele está num momento terrível, que um outro povo vai invadir o povo onde ele vive. E o povo está endurecido o coração. O povo não está ligando mais para isso. Isso é uma coisa que, na verdade, eu queria trazer outra mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que é difícil de levar, essa mensagem de justiça pela fé. Não é uma mensagem fácil. O povo, porque a estrutura, eu falei do alicerce, do fundamento, mas a estrutura é o que Abacuque falou, o que Deus falou para Abacuque. O povo vai invadir Jerusalém, a Babilônia vai invadir. E Deus dá uma visão para ele. Só que assim mesmo com a visão ele não entende. Aí ele fala assim, escreve a visão, porque a visão não é para agora. E ele vem falando, agora você escreve que eu vou te falar. Ele fala, vou só passar rapidamente, não é muito pregado isso, sobre os 5 ais. Tem os ais todinho deles, quem quiser ler depois, está no 2º capítulo de Abacuque, tem os 5 ais. É os ais que Deus que fala para Abacuque anotar isso, não é muito pregado isso. Eu não vou comentar hoje, o Espírito Santo me impeliu a comentar os 5 ais. Os 5 ais, ele comenta isso, e depois que ele comenta tudo para Abacuque, que o justo viverá pela fé, e os 5 ais, aí ele entende o que significa esse versículo, e ele faz um cântico. Existe muito salmo, porque o salmo é cântico. Existe muito cântico que não está lá no salmo. Tem Samuel, tem Abacuque, tem vários outros lugares. E lá ele faz um cântico, capítulo 3 de Abacuque. E ele chega e ele fala, começa no final do capítulo 3, que ele entende, ele faz o cântico e ele fala, ainda muito conhecido, ainda que a figueira não floresça, não deu fruto na vide, o produto da oliveira minta, no campo não produz mantimento, nos currais não haja vaca. E ele explica isso aí. E muitas vezes nós olhamos isso aí e passa despercebido muita coisa. Se eu for pegar a figueira, primeira coisa da figueira, vou passar rapidamente para os irmãos interpretarem de uma maneira boa com o Espírito Santo. A figueira, eu vou só dizer para os irmãos que quiserem olhar, pode ir olhando, que eu vou só Miqueias 4,4, Naum
3:12, Malaquias 3:10. Todos esses versículos estão dizendo que debaixo da figueira é fortaleza, debaixo da figueira é proteção, porque estava assim, eu, o Senhor, disse. Os textos tem muito mais, tem mais de 10 falando que debaixo da figueira. Tem um que é 4:25 de Reis, que fala direto com Salomão, que eles faziam uma reunião. Por que significa a figueira? A figueira significa descanso. A figueira significa, porque ainda que a figueira não floresça, porque Jesus repreende a figueira que não dá fruto, porque na verdade, irmãos, quando nós temos o fruto, que ele quer dizer, o fruto não é para nós, o fruto são para outras pessoas, porque a gente tem que tratar bem, tem que ter mansidão, benignidade, bondade, essas coisas nós achamos que é para nós, é claro que nós vamos viver em paz, mas o fruto do Espírito é para outras pessoas. Quanto mais você trata alguém bem, mais a pessoa vai ficar feliz, vai ficar alegre. Quanto mais a gente destrata as pessoas, mais as pessoas vão ficar iradas, com raiva, ficar na carne. Então o que acontece? Quando ele está falando de figueira, porque a figueira nesse momento que o irmão está falando, não está falando de figo, está falando de florescer. E junto com floresce, junto com as folhas. Então na verdade, eu não sei se alguém já viu figueira, a figueira vai dessa grossura. As folhas dela são desse tamanho. Então ela é uma árvore enorme. Que significa, na verdade, quando ele quer dizer isso, ele quer dizer descanso. Porque há muitos momentos na vida que nós não temos descanso. Não temos descanso em casa, não temos descanso no trabalho, não temos descanso em qualquer lugar que nós andamos, não temos descanso. Então, na verdade, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha descanso, ainda que minha alma seja tranquila, seja aflita, aí vai continuando. Aí, quando ele fala de videira, videira é diferente. Videira, o que significa videira? Videira é uva. E uva, normalmente já vai pegar o suco de uva, o vinho. A gente pensa o quê? Jesus transformou água em vinho, logo vem. E na verdade, muita gente fala que é alegria. E na verdade, não é alegria também, é alegria, porque cada vez que a gente se transforma numa pessoa melhor, a gente vai se transformando, quando a gente conhece Jesus, a gente vai se transformando, cada dia sendo uma pessoa melhor. Ó, Senhor, eu errei ontem numa coisa, falei alguma coisa errada, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, né? Ah, ontem eu falei uma coisa, né, chateou, me perdoa, você me perdoa, eu perdoa, irmão. Então, na verdade, é isso aí. E uma das coisas que eu vou falar, tem um momento que Jesus, e porque faz hora que eu penso nisso aí, eu tenho que falar isso, que na verdade Jesus uma hora ele está pregando, e ele fala assim, quem não comer da minha carne, não tomar do meu sangue, não tem parte comigo. E muitos que estavam com ele, olharam para trás e foram embora, mais da metade. Aí, ele virou para o Pedro: Pedro, você também quer ir? Não, para onde que eu vou? Se só tu tem palavras de vida eterna, não tem para onde eu ir. Na verdade, aqueles que foram embora, é aqueles que queriam só comer, só multiplicou o pão. Eu quero. Porque na verdade, eu quero dizer, irmãos, comunhão com Jesus, porque assim, é um símbolo, comunhão, é Santa Ceia, é a simbologia, você precisa ter comunhão com Jesus, porque sem comunhão com Ele, não adianta, porque a gente querer buscar Jesus só porque pelas bênçãos, de cura, de financeiro, profissional, enfim, todas, não, tem que ter o quê? Tem que ter a comunhão com Ele. Comer com Jesus é você ter comunhão com Ele, entendeu? Significa comer da minha carne e tomar do meu sangue. É a simbologia da Santa Ceia? Sim, eu fico vendo algumas coisas vindo no meu coração, porque eu tenho pregado muita gente nesses últimos dias, muita gente não é batizado ainda, já quer fazer muita coisa. Jesus batizou o João Batista, e eu vejo que uma pessoa, mas vai primeiro pelo certo, batiza, faz isso, faz o processo, porque Jesus falou que não precisava, quer dizer, João Batista não precisa. Não, eu quero, vamos fazer o que é certo. Então acontece, quando chega, passou a figueira, deixou o descanso, passou, não teve transformação, porque a transformação, o que é transformação quer dizer? É você ter comunhão com Jesus. Senhor, o que eu faço hoje? Você fez errado, Jesus, o que eu faço? E vai tendo comunhão, vai transformando você, até você chegar numa estatura melhor, entendeu? Então o que acontece? Figueira, videira, aí ele fala de oliveira. Quando fala de oliveira, significa presença, a presença do Espírito Santo, porque na verdade, Jesus, quando ele está no Getsemane, significa prensa do azeite, é o Monte das Oliveiras, significa de lugar prensa. O que acontece?
quando nós começamos a caminhar com Deus, nós somos muitas vezes prensados para sair o melhor de nós. Muitas vezes somos atribulados. Vou chegar na tribulação agora, porque a justificação, que é a cobertura, depois do mundo de testemunha, na verdade, ali que ele prensou, e o Espírito Santo foi a oração que ele fez, que na verdade a presença, muitas das vezes, produto da oliveira minta, significa que muitas vezes nós achamos, porque nós temos uma certa presença, e nós vamos cobrar do outro que tem a mesma presença. Isso é difícil demais, é uma coisa que na verdade pode passar despercebido. Quando você começa a orar, você começa a buscar ler a palavra, você começa a ir sempre na igreja, e você começa a sentir a presença do Espírito Santo. Você começa a sentir que você não está andando sozinho, mas que tem alguém com você do seu lado. E o que acontece muitas vezes com nós, porque na verdade, nós queremos que na verdade pessoas que vão em volta de nós tenham o mesmo nível espiritual que a gente, e às vezes é difícil, não tem. Então, por mais que o oliveira minta, isso acontece, que o Abacuque está olhando em volta e está falando, a figueira não floresça, não dê fruto na vida, e o fruto da oliveira minta. Quando ele fala fruto da oliveira minta, está falando do Espírito Santo, está falando da presença de Deus que falta no povo que está em volta dele. O que acontece aí continua. Quando ele fala dos campos não produzem mantimento, e no curral não haja vaca, o que quer dizer? Ele quer dizer que na verdade, o gado, o boi, a vaca, usado para levar o arado, para puxar, e na verdade coloca a âncora nas duas vacas, e fala, porque na verdade não pode ser vaca com jumento, ou só jumento com vaca, tem que ser só jumento ou só vaca, mas se você for ler na Bíblia, é mais com a vaca, quem vai cortar a terra e vai jogar semente. Mas se não tiver a vaca, como que vai ter campos no produzir o produto, os alimentos do campo, e sem a vaca? Então, na verdade, quando ele pega isso aí, não tem descanso, não teve transformação, a transformação não está vindo que você queria, das pessoas que andam em volta de você, ou até de nós mesmos, a transformação não houve também. Então, quando houve tudo nenhum dessa parte, e não houve a obra para ser feito, e ter a vida secular também significa isso, quando houve todas essas partes, tudo isso aí, se não houve isso aí, ele se não está preocupado com essas coisas. Por que ele não é preocupado com isso aí? Para lembrar um versículo que Jesus falou lá na frente: buscai primeiro o reino dos céus e a vossa justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O justo não está ligando para isso. O justo, ele não está preocupado se tudo isso aí, se ele não tem descanso, se a transformação não veio, se a presença que você achava dele, se tudo isso aí, e um monte de coisa financeira, espiritual, tudo em volta, se não está acontecendo, ele não está preocupado, porque ele fala, ele vem e ele fala que vai se alegrar no Senhor. E ele fala de um animal que fala que é uma corça, é um veado do mato, é um cervo, né? E ele fala, se vocês quiserem pesquisar, ele é o animal que mais corre, 80 e poucos quilômetros. Para ganhar dele é só pássaro, não tem, até leão não ganha. Ele é o que mais corre. Ele fala, faz os meus pés como da corça. Quer dizer que na verdade nesse momento, o que quer dizer? Isso é o mais da estrutura da fé, esse é o mais importante, quem estiver atento. Porque na verdade, por mais que tudo em volta dele esteja desmoronando, porque ele sabe o que é isso, é o diabo querendo pegar ele, cercar ele. Só que o pé dele é a corrida proposta, é a corrida que ele não larga do autor e consumador. É essa questão, quando ele fala assim, faz meus pés como da corça, significa o quê? Significa que o inimigo está todo dia, se acercou tudo para pegar ele, só que ele corre, não deixa. E essa é a estrutura, porque eu falei do fundamento aí da estrutura. É claro que se você for olhar qual que é simples, se eu vou falar de um por um, aí vai cansar os irmãos, mas eu falei do fundamento, falei da estrutura, e na verdade qual que é o telhado, a cobertura? É a nuvem de testemunha. A nuvem de testemunha, porque a nuvem fala de nuvem, aí você olha para o céu, é fácil você entender isso aí, olha um pouquinho. A nuvem de testemunha você vê, porque na verdade pela fé você olha para a nuvem de testemunha e você vai ver que Abel alcançou uma testemunha. Aí você vai ver que Abraão obedeceu, ouviu a voz de Deus e foi. Você vai ver que na fornalha não se queimaram.
Você vê que tem um monte de nuvem de testemunha. E você vai indo, você vai ver que na verdade essa é uma estrutura da fé. Para você entender o fundamento, a estrutura e a cobertura sobre a fé. O que acontece, irmãos? Eu estava num lado dessa mensagem e Deus me levou para outra, porque na verdade eu estou estudando sobre parábola todo dia. E na verdade Deus me colocou na parábola. Mas antes de falar da parábola, a fé produz 4 coisas, irmãos. Eu sempre falo isso aí, é 4S. Tem a parte que é 4P, a tempestade, 4P, presença, poder. Como que é que eu presença, poder. Presença, poder, tem 4P. Eu vou lembrar agora. Mas esse aí da fé são 4S que está em nós. Os 4S. É simples. Salvação. Nem vou explicar todos, vou só comentar. Salvação. Primeiro S, salvação. O segundo S, santificação. Sem santificação não tem como. Nem vou externar muito isso aí. Salvação, santificação e servidão. Não tem nem como a gente falar que tem fé se a gente não serve. Não tem como falar que a gente tem fé se a gente não santifica. Então, na verdade, quando a gente tem fé, a gente sabe que quem nos salva, temos fé nele. Então, o que acontece? A salvação, a santificação e a servidão. Os 3 S primeiro. E o 4 S que eu chamo de sofrimento. Você só consegue chegar quando você passa, que você se julga salvo, você está santificando todo dia, e você serve as pessoas com fidelidade a Deus e as pessoas, e você serve, não importa a situação, e você serve e você sofre, porque o amor é sofrido. Você servir todo dia alguém, você servir com todo carinho, por mais que te tratem mal, isso é a coisa que fala a verdade. Esse é o alto do principal, porque é você sofrer todo o seu dia, porque a gente sofre mesmo que a gente peque e mesmo que a gente vê os outros pecando. Então isso é sofrimento, porque na verdade quem se julga salvo, santifica e serve, ele sofre quando ele peca e quando vê os outros pecando ele volta. Então na verdade esses são os 4 S, que é salvação, santificação, servidão e o sofrimento. Da fé traz isso, e quando nós temos essas engrenagens, essas 4, nós conseguimos começar a principal, porque na verdade a justificação, porque nessa caminhada, é uma coisa que eu sempre falo aqui, os irmãos até sabem que eu vou falar a mesma coisa, que é Romanos 5, porque a justificação, por causa da fé, porque está no Romanos 5, quiser, os irmãos quiserem folhear, né, vamos ler um pouco de Bíblia, os irmãos, em nome de Jesus, quiser folhear, Romanos 5, aí o tema fala, a justificação pela fé, porque o único jeito de você aumentar o seu nível de fé é dessa maneira. Ele vai mandar o quê? Ele vai mandar diversidade para você. Ele vai mandar provações, tribulações. E para alguns que sabem resolver mais rápido, ele manda todo dia. Para os que sabem resolver assim, vocês vão mandar só de bimestre em bimestre, né? Esse aqui eu vou mandar de ano em ano. Se eu mandar para muito gado para ele, é perigoso, né? Fazer alguma coisa, fazer uma loucura. Então, esse aqui eu vou mandar só, mas para quem aguenta a tribulação, manda todo dia. Para alguns é todo dia. E fala assim, sendo por justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que ela produz paciência, porque você ter fé, você tem que esperar. Se espera, tem paciência. Então, na verdade, a tribulação produz paciência, paciência e experiência, porque você teve paciência e você esperou. Ou não, vou ter que esperar, vou ter que ter paciência. Essa situação aí, não consigo resolver de cara, então vou ter que fazer o quê? Vou ter que ter uma paciência para eu resolver isso aí. Não posso ir de frente e bater de frente, senão vai dar alguma coisa. Então, na verdade, quando você tem paciência, você adquire experiência. E com a experiência você cria esperança. Já comentei isso aqui, porque na verdade, aqui nós temos que ter sempre graça e conhecimento. Mas para ir para o autor e consumador da fé, porque nós aceitamos Ele e estamos vendo Ele todo a caminho dele, nos santificando, servindo e sofrendo. O que a gente está aprendendo, que a locomoção é fé,
esperança. Aqui chegou um passo da tribulação para a esperança. Paciência, experiência. Teve esperança, o amor veio. Então, cada vez que isso vai vindo, você vai aumentando de nível de fé. Porque nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos que ser justificados por Ele e não podemos nos abater. É claro que tem muita coisa que nos abate, que acontece diariamente e ficamos tristes, mas isso não pode nem resplandecer. Muitas vezes resplandece nosso rosto, aparece, mas na verdade nós, não importa a situação, a estrutura está dizendo isso. Não importa que a figueira não floresça, que todas as situações de volta de você está contra você. Quando isso acontece, irmãos, com alguém que acontece isso, porque não é todo mundo que acontece isso, porque essa palavra não vai para todo mundo. Porque de tudo em volta de você está desmoronando, não quer dizer que está, porque Deus ele é misericordioso. Se Ele fazer assim, desmoronar tudo em volta, imagina, muita gente padece de verdade, sofre e vai chorar o dia inteiro, vai acabar ficando depressivo. Eu até ia comentar só uma mensagem sobre depressão, porque depressão muitos tiveram. Jó, Elias, e já tem gente falando que depressão, Deus diz, não, a opressão é diferente. Eu já comentei isso aqui. Na verdade, o que acontece? A tentação, ela sempre vem de três maneiras. Sempre comento, a tentação ela é triangular: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, sobre a vida. Ela vem triangulando. Se você cai, ele está jogando a isca. Caiu, puxou você. Aí sim você vai ficar oprimido. Aí sim você não tem autoridade de repreender. O que acontece aí? Ele te pega na opressão. Quando você vê, você está assustado. Você entendeu? A opressão é uma coisa, porque é tentação, opressão, e depois um passo que eu gosto de comentar, que é possessão. Aqui eu só comento sobre possessão no máximo, nem comento sobre integração. Integração é quando a pessoa já tem uma comunhão com o outro lado. A integração é uma coisa mais forte, nem vou comentar, mas é um pedaço que é. O que acontece? É tentação, que é triangular, aí vai para a opressão. Então a opressão é quando a pessoa cai na tentação. A depressão não. A depressão, tem muito homem de Deus, aqui mulher de Deus, que ficou deprimido e não deixou de ser homem de Deus. Por que trata a depressão? Porque às vezes a depressão deixa a pessoa ruim, fica deprimido, porque depois é tristeza. Porque com tanta coisa que acontece às vezes, você fica triste. Fica em volta de você, no mundo, para todo lugar, você acaba ficando. Quando você nem vê, você está, sabe, passa aquela coisa. Porque que nem tem um pastor que fala assim, não, eu preciso da igreja hoje, para quê? Tomar uma vitamina lá, eu vou dar uma, aqui injetar, eu vou dar uma alegrada. Porque a pessoa anda muito triste e acaba tanta tristeza, acaba ficando depressivo. Então, depressão não é sinônimo de pecado, nem nada disso. Opressão, sim, apesar que tem momentos na Bíblia que fala que também foram oprimidos também. Oprimido significa apertar, né? E fica ali, ó, daquele jeito de cozinhar, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Quando está aqui, irmãos, ó, eu expliquei até aqui e eu vou concluir falando uma coisa, irmãos. E eu estava numa mensagem, aí o Espírito Santo mudou para explicar sobre a parábola, para explicar melhor. Não sei por que Deus quis falar dessa maneira. Existe a parábola do rico e Lázaro. Existe a parábola do filho pródigo. E antes de falar das duas, comentando que vou comentar, uma coisa que foi, assim, vou dizer, revelada para mim ontem, pelo Espírito, o que acontece? Existe em Isaías 66, existe uma situação que Deus fala para Isaías, que casa, Isaías ia fazer, ele, os homens, nós homens aqui, ia fazer para Deus morar, se toda a mão dele fez todas as coisas. Aí fala assim, ó, eu vou dar uma dica para vocês, Isaías, para quem que eu vou estar olhando? O pobre, o abatido de espírito e aquele que treme diante da minha palavra. Para esse eu vou olhar a todo momento e vou olhar diferente para esse. Ele fala isso. E eu vou continuar da parábola. Da parábola do rico e Lázaro, você vê que o rico, ele não tem o nome, só está falando sobre rico, não está falando o nome dele. De Lázaro, que é mendigo, miserável, a Bíblia está falando o nome dele. É uma coisa, se você for analisar, eu sei que alguns entenderam, mas você vê no rosto que entende, ele fala, poxa, estranho isso mesmo, né? A gente olha assim, tem coisa que passa da vida inteira, a gente analisa um pouquinho, por quê? Porque na verdade, o rico não tem o nome dele, e Lázaro não tem. E todo dia fala a parábola, Jesus contando essa parábola. E ele passa todo dia, vê Lázaro
miserável na frente da casa dele e não faz nada. E o miserável está lá. Só que é o único lugar que mais fala esse Apocalipse sobre inferno e céu. Inferno significa Sheol, Hades na parábola, e seria de Abraão, lugar do céu. E na verdade, os dois morrem. Só que um vai para um lugar, o outro vai para o outro. Aí o rico fala assim, ó, pede para Abraão aparece, pede para ele só molhar o dedo para mim e molhar a minha boca, porque aqui está queimando, aqui está dolorido ficar aqui. Fala para Abraão. É claro que isso aí é antes de Jesus vir, né? Porque Jesus já passou, o de Abraão já pegou todo mundo. E o Sheol, o Hades está lotando lá. Então o que acontece? Quando ele fala isso, e subentende que um lugar vê o outro. Na verdade, tem uns historiadores que falam que na verdade quem estava no seio de Abraão não via quem estava no Sheol em Hades, mas quem estava no Sheol em Hades via quem estava no seio de Abraão. Então o que acontece? Eu comentei isso porque na verdade, para ele viver sem figueira, sem nada, assim mesmo, porque ele teve a fé dele, ele foi para o céu. E já o rico não. Viveu porque ainda falou assim, ó, você teve todas as coisas, viveu bem, agora é a hora do Lázaro viver bem. Eu vou concluir com um filho pródigo. Eu vou pegar sua parábola na próxima e os irmãos vão entender. Filho pródigo tem duas orações. Porque a oração faz a gente perder a ansiedade e conversar com Deus. A gente só faz, a gente só dobra o joelho e começa a falar, Senhor, se a gente tem fé. Se a gente não tem fé, a gente passa um ano vindo na igreja todo dia, não ora, dobra o joelho, não dobra o joelho nunca. A gente só dobra o joelho por fé. E porque às vezes a gente dobra o joelho, muitas das vezes não fala nada. Só fica no joelho dobrado, mas muitas vezes a gente dobra, depois de um ano começa a ter coragem de falar alguma coisa para ele. Então, porque tudo depende da intimidade que você cria com ele. Mas tem duas orações no filho pródigo. Uma, eu até escutei um pastor falando isso, eu vi na internet isso, eu não vou falar dos irmãos até aí. Na verdade, o que acontece? Uma que ele fala, uma é de ida e a outra é de volta. Uma é de ida, a outra é de volta. A de ida é porque, na verdade, a pastora que falou assim, isso é coisa minha, eu vi assim, ó, hoje vou ensinar vocês a orarem. Na verdade, vou ensinar a orar. Como que ora? Aí o pessoal pensou que era o quê? O pessoal pensou que falava assim, Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Não, aí ele explicou que é assim, me dá logo que eu tenho de direito. E não é assim. Muitas das vezes a gente acha que a gente ora pela fé pedindo uma coisa e acha que é obrigado a dar. E na verdade não. Na verdade a nossa oração sempre para com Ele pela fé é, Pai, eu pequei contra ti. Eu terminei a mensagem em nome de Jesus.